E o São Paulo está negociando com o zagueiro do Santos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, informações exclusivas a respeito dessa história. Também quero te falar sobre uma treta envolvendo Globo e Flamengo. Por falar em Flamengo, o Rafinha saiu atirando contra vice-presidentes do clube. Para completar, te trago novidades a respeito de um goleiro que poderia estar na mira do Palmeiras. Novidades também sobre a MRV. Que história é essa de que a patrocinadora do Galo pode patrocinar o Cruzeiro? E por último, vou falar de Tiquinho Soares e Allan Kardec. Tiquinho pode jogar no Galo? Qual será o destino de Allan Kardec? Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes desse vídeo começar, não quero pedir absolutamente nada, só preciso agradecer demais a vocês que permitiram que o canal do Nicola batesse nesse domingo 1 milhão de inscritos. Fizemos uma grande festa, uma live gigante, distribuindo uma série de prêmios. Queria muito agradecer mais uma vez a todo mundo que pôde permitir essa possibilidade. Só para lembrar, antes de começar o vídeo, que a partir das 8 da noite, o programa do Nicola com Júlio Casares como entrevistado. O presidente do São Paulo vai dar sua primeira entrevista exclusiva desde que assumiu como presidente do Tricolor. Bom, agora começar o vídeo, antes só queria passar um recado bem importante da NetBet. Quero começar o vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre apostas esportivas, né? Então deve saber que a NetBet é referência no assunto e tem um dos maiores e mais confiáveis sites de aposta do mundo. A NetBet é uma empresa que já atua nesse segmento há mais de 20 anos. Isso mesmo, mais de 2 décadas. E é parceira de alguns dos principais clubes do mundo. Para completar, a NetBet ainda oferece uma equipe de suporte totalmente brasileira para te ajudar 24 horas por dia. Mas bora para a parte que interessa. Com esse link que está na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para o site da NetBet e, usando o cupom YouTube, você passa a concorrer a prêmios em dinheiro toda semana. Sem falar que você ainda pode faturar muito com suas apostas. Então cadastre-se agora mesmo na NetBet, faça a sua aposta e concorra a tudo isso. netbet.com.br, o site dos campeões. Bora começar o vídeo falando sobre de onde surgiu essa história de que a MRV, principal aliada do Atlético Mineiro, poderia virar patrocinadora do Cruzeiro. Tudo surgiu nas redes sociais, mais especificamente na conta de Instagram de Samuel Rosa, músico bastante conhecido, torcedor fanático e declarado do Cruzeiro. Ele, revoltado com a derrota do Cruzeiro por 1-0 contra o América, foi às suas redes sociais, para ser mais específico. Na sua conta lá do Instagram, primeiro desabafou contra a arbitragem, por considerar o gol marcado pelo América na vitória do Coelho por 1-0 contra a Raposo um gol ilegal. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, a propósito, o gol do América foi irregular, e não vi nenhum dirigente do Cruzeiro querendo agredir o árbitro após o jogo, fecha aspas. Numa clara provocação a dirigentes do Atlético, ou melhor, do América, que fizeram isso na temporada passada. O gol do América de fato irregular, para mim o Joseph, que foi quem marcou o gol, estava em posição de impedimento. Logo depois, o mesmo Samuel Rosa escreveu o seguinte, cadê a MRV no Cruzeiro? Aí você pode perguntar, mas qual que é a lógica disso, né? A MRV tem da família Menin, todos atleticanos declarados, e ele explica, o Samuel Rosa no caso, abre aspas, todas as grandes marcas mineiras que patrocinam o futebol de Minas, sendo cruzeirenses ou atleticanas, patrocinam os 3 times da capital. Por que com a MRV é diferente? Ele completa, Vilma, Supermercados BH, BMG, todos patrocinaram os 3 times de BH. Por que não a MRV? Interrogação e fecha aspas. Essa pergunta repercutiu demais nas redes sociais de atleticanos e cruzeirenses. E o que eu pude apurar com gente ligada à construtora é que não há a menor possibilidade nesse momento de a MRV investir no grande rival do Galo. Já que falei sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu queria contar a respeito do futuro de Tiquinho Soares. Durante a live do Nicola, nesse domingo, a live do milhão, em que a gente distribuiu vários prêmios para todo mundo que participou, alguém me perguntou sobre Tiquinho Soares no Atlético Mineiro. Mandei a mensagem com essa pergunta para uma pessoa, um amigo que ele tem em comum. O Tiquinho tem um amigo próximo e eu sou amigo dessa pessoa e quis saber o que há de verdade em Tiquinho no Galo. Essa pessoa me assegurou que nunca ouviu falar a respeito disso, vindo da boca do Tiquinho, e que a tendência é que nos próximos dias o centroavante de 30 anos de idade, que está livre no mercado, anuncie sua ida para a China. Ele estava no Tianjin Teda, o time fechou as portas, o Tiquinho ficou 5 meses sem receber salário, já foi à FIFA para exigir uma compensação financeira e também a liberação. Assim que essa liberação for consumada, é uma questão burocrática, uma questão de trâmites, o Tiquinho deve ser anunciado por um novo clube chinês, obviamente que não o Tianjin Teda.
a possibilidade de vir jogar no Brasil em algum momento até foi cogitada pelo Tiquinho. Ele foi consultado por Palmeiras e São Paulo. Em relação ao Atlético, como eu disse, não tenho essa informação. Mas o Tiquinho só começou a ganhar dinheiro de fato há 2 anos. Então ele ainda entende que precisa aproveitar esses anos no exterior para fazer o pé de meia, para garantir o sustento dos filhos, quem sabe dos netos, para no futuro, um pouquinho mais distante, vir jogar no futebol brasileiro. Aproveitar para te contar também sobre Allan Kardec, outro centroavante que estava na China, outro centroavante com problemas salariais. Ele é o maior ídolo da história recente do Chongqing Dangai. Era inclusive o capitão do time, 54 gols marcados nas últimas 5 temporadas. E ele vinha enfrentando enormes problemas para receber salários. Cogitou a possibilidade de a FIFA, desistiu dessa ideia. Cheguei a contar para vocês durante a semana que ele já tinha um acerto verbal com o Shenzhen FC. E nesse domingo aconteceu a despedida dele lá do Chongqing Dangai. Despedida bastante emocionante, com muito torcedor indo à rua para prestar sua homenagem, para se despedir do Allan Kardec, que sai em alta, sai pela porta da frente como um grande ídolo do clube, ele que era capitão, e a partir de agora vai jogar no Shenzhen FC, com a promessa de um time que paga em dia, com a promessa de um time que vai formar uma equipe melhor, quem sabe até para brigar por títulos. Então, se você sonhou em ver no seu time ou o Tiquinho Soares ou o Allan Kardec, ainda não vai ser dessa vez. Bora falar agora sobre Flamengo, com um domingo bastante agitado, mesmo sem jogos. Primeiro eu vou falar das tretas de gente do Flamengo com a Globo. Começando pelo Gabigol, que havia virado personagem de uma série chamada Predestinado, organizada, feita, produzida pela própria Globo, e ela vinha sendo exibida sempre aos domingos pela manhã. Faltava só o 4º e último episódio dessa série, que foi apresentado nesse domingo. E para desespero do Gabigol, que até então vinha tendo toda a sua imagem construída, a sua história, a sua carreira sendo contada, nesse domingo a Globo decidiu, no último capítulo dessa série Predestinado, contar a respeito da prisão, da detenção do Gabigol dias atrás, por conta da presença dele num cassino clandestino em meio à pandemia da Covid-19. O Gabigol, quando soube que parte da série apresentaria essa situação, o Gabigol foi à justiça, exigindo que a Globo não tivesse a possibilidade de mostrar. A Globo foi à justiça também exigindo o direito de apresentar esse pedaço. A justiça entendeu que a Globo deveria, como parte jornalística, contar essa história, e de fato aconteceu. No último episódio da série do Gabigol, houve essa situação que arranhou toda a imagem. O Gabigol tá bem bravo com as pessoas da Globo. Os dirigentes do Flamengo também andam bem insatisfeitos com a principal emissora do país. Tudo porque a Globo preparou para esse domingo no Fantástico uma matéria com o segurança, um dos seguranças que estavam no CT do Ninho do Urubu, quando da morte de 10 jogadores por causa daquele incêndio. E o Benedito deu uma entrevista bem interessante ao Fantástico, contando. Ele conseguiu salvar 3 crianças, mas ele admite que até hoje está muito marcado por tudo o que aconteceu. Ele não conseguiu salvar um 4º menino que estava num dos quartos que acabaram pegando fogo, e conta nesse depoimento bastante emocionado que é a imagem dos gritos dos meninos pedindo ajuda e aquele quarto pegando fogo e ele sentado impotente sem poder o que fazer, que tudo isso ainda marca demais a cabeça dele. Tem tomado 6 remédios, está depressivo, enfim. Situação bem delicada e bem triste. Mas o que mais pegou nessa entrevista específica foi que o Benedito afirmou que 5 extintores não funcionaram. Isso pegaria muito mal para o próprio Flamengo. O Flamengo, de forma antecipada, antes mesmo da divulgação da matéria, já emitiu uma nota criticando a Globo. E lembrando que no depoimento do Benedito à polícia, pouco depois do incêndio e das mortes, ele havia afirmado nesse depoimento que todos os extintores funcionaram. Então a Globo chega a emitir uma nota em que ela fala o seguinte: a matéria trata de reportagem que constrói narrativa distorcida dos fatos. E aí se apega a esse fato de, no depoimento à polícia, o Benedito ter afirmado que os 5 extintores funcionavam normalmente. A Globo ignorou o pedido do Flamengo de não apresentar a matéria, embora tenha colocado, como manda o bom jornalismo, a parte do Flamengo, a justificativa rubro-negra em relação a essa história bem comovente, o depoimento do Benedito, segurança que estava no Ninho do Urubu quando da morte das 10 crianças. Para fechar sobre o Flamengo, queria repercutir a entrevista que o Rafinha deu à TV Bandeirantes também nesse domingo sobre o fim das negociações com o rubro-negro.
Na sexta noite surgiu a notícia de que o Flamengo havia desistido da contratação do Rafinha. O Rafinha, por meio do seu Instagram, no sábado, afirmou que a questão financeira não havia sido decisiva para que ele não fechasse com o Flamengo, desmentindo o próprio rubro-negro, que soltou uma nota afirmando que não dava para contratar um lateral por valores tão altos, até porque já tem o Isla. E nesse domingo o Rafinha deu uma entrevista à TV Bandeirantes em que ele disse o seguinte, abre aspas, quando as pessoas gostam muito, fazem por marra, birra, sentimento, porque estão tristes porque saí ano passado. Ele está lembrando do episódio em que ele deixa o Flamengo para ir jogar no Olympiacos. Ele completa. Coisa que todo mundo está falando de financeira não tem nada a ver. Algumas pessoas da Gávea, do financeiro, alguns vice-presidentes estão zangados porque saí. Saí porque quis. Não estou chorando por nada. Fecha aspas. Só para contextualizar, os homens do futebol, Marcos Braz e o Bruno Spindel, haviam chegado a um acordo financeiro com o Rafinha, só que os homens do departamento financeiro, do jurídico, as pessoas mais próximas ao Rodolfo Landim, aquelas que não têm bom relacionamento com o Marcos Braz, acabaram vetando a contratação. O Rafinha assegura que ainda baixou ainda mais sua pedida salarial para jogar no Flamengo, não houve acordo, ele agora decidiu passar uns dias de folga em Londrina ao lado da família, vai decidir o que fazer, o problema é de imaginar onde é que o Rafinha vai jogar, até porque as portas no mercado brasileiro parecem estar se fechando, não tem muito clube com capacidade financeira para contratá-lo. Bora falar agora sobre que história é essa de que o Palmeiras pode estar contratando um goleiro do Vitória. Trata-se do Ronaldo, 24 anos de idade, titular do Leão desde 2018. Essa notícia surgiu na metade do mês de março, lá pelo dia 10, não é metade, no dia 11 de março, para ser mais preciso. O Paulo Carneiro, o atual presidente do Vitória, teve um áudio seu vazado, e nesse áudio ele deixava bem claro para um interlocutor que o Ronaldo estava sendo negociado com o Palmeiras e que com a grana dessa transferência o Vitória ia colocar a casa em ordem no que diz respeito a salários durante toda a temporada. Fui checar essa história com uma pessoa do Palmeiras para entender o que havia de verdade nessa situação. De fato, o Palmeiras, por meio do João Paulo Sampaio, que é gerente das categorias de base, alguém com enorme ligação com o Vitória, no ano passado o João Paulo havia indicado a contratação do Ronaldo. Mas o Palmeiras não levou essa história adiante porque está satisfeito com os atuais goleiros e há a garantia dessa minha fonte no Palmeiras de que não foi feita uma proposta do Verdão em relação ao Vitória pelo Ronaldo. Até porque o Palmeiras sabe que o Ronaldo vive seus últimos meses de contrato. O vínculo termina em dezembro, então para o Palmeiras ficar com o Ronaldo vale mais a pena esperar até dezembro e assinar um pré-contrato ao longo do segundo semestre para trazer o jogador sem qualquer custo a partir de 1º de janeiro. O Ronaldo tem dado sinais de que também pensa dessa maneira, independente de ir para o Palmeiras ou não. Ele não tem querido renovar o contrato com o Vitória. O que o Paulo Carneiro fez? Afastou o goleiro que ainda não estreou na atual temporada. O Ronaldo está completamente fora dos planos, mesmo tendo sido titular ao longo, por exemplo, da temporada passada inteira com 37 partidas. Goleiro bem interessante, de boa altura, de boa presença física, muito bom debaixo das traves, tem melhorado nas saídas de gol. Poderia ser uma alternativa interessante para o Palmeiras a custo zero a partir do ano que vem, e talvez já pensando na sucessão do Everton. Vale a lembrança de que o Jailson, já veterano, talvez não fique para o próximo ano, o Everton é titular absoluto e o Ronaldo poderia chegar em 2022 para ser preparado para um futuro distante, assumir a condição de titular no lugar do Everton. Só para arrematar, do Palmeiras, queria contar para vocês sobre Ademir. Conversei com o Marco Salum, que não é mais o presidente do América, mas é quem manda no clube. E o Salum me contou na noite desse domingo que a proposta do Ademir, a proposta do Palmeiras pelo Ademir foi recusada. Assim como foram recusadas também as ofertas do Bahia e do Ceará pelo zagueiro Messias. Todas as três foram consideradas baixas, informação da noite desse domingo. Então se o Palmeiras, o Bahia e o Ceará, o Palmeiras com o Ademir, o Bahia e o Ceará com o Messias quiserem de fato contratar os jogadores do América, terão de melhorar consideravelmente suas ofertas. Bora fechar o vídeo com uma informação exclusiva. O zagueiro Sabino, 24 anos de idade, revelado na base do Santos, interessa ao São Paulo. Durante a live do Milhão do Nicola nesse domingo, alguém me perguntou sobre o Sabino e o São Paulo. Confesso que eu não havia ouvido nada a esse respeito e entrei em contato com duas pessoas que poderiam estar envolvidas nas negociações. Uma das pessoas, a primeira com quem conversei, me respondeu o seguinte, abre aspas, o Muricy gosta do Sabino e aprovou sua contratação, fecha aspas. Fui numa segunda pessoa envolvida nas tratativas e essa pessoa admitiu que os clubes já conversam, que o Sabino se interessou pela possibilidade de jogar no São Paulo e para que o martelo seja batido falta apenas que o Santos
ratifique aquilo que havia sido conversado com o São Paulo. Não consegui descobrir quais as condições do negócio, se é empréstimo, se é compra, quais os valores. A pessoa disse que se falasse alguma coisa, temia que o negócio acabasse sendo cancelado. Até porque existia um pedido das duas partes de que não fosse revelado nada, pelo menos até a assinatura do contrato. Mas, diante dessas duas informações de pessoas distintas, mas envolvidas nas negociações, posso te assegurar que o nome do Sabino foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo procura um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo. Foi bem avaliado pelo Muricy, que deu aval para que a história continuasse, para que a negociação avançasse. O São Paulo, ao que parece, fez uma oferta. O Santos, ao que parece, gostou da oferta. E agora, se o presidente Andrés Rueda fizer valer aquilo que foi combinado, o martelo pode ser batido nas próximas horas. O Sabino, para quem não sabe, surgiu na base do Santos, foi pouco aproveitado no clube, fez boa temporada passada, foram duas boas temporadas com a camisa do Curitiba, sempre como titular, primeiro na Série B, depois na Série A. Curitiba não teve condição financeira de bancar a permanência dele, a ideia do Santos era vender o Sabino, e o Sabino acabou voltando ao Peixe. Recentemente, ainda no finalzinho do mandato Orlando Rolo, o Sabino ainda teve seu contrato renovado com direito a um belo aumento salarial. Ele passou a ganhar R$200 mil por mês. Contrato até 2025 e durante todo esse período ele ainda vai ter seu salário aumentado em R$80 mil. Se ele ficar no Santos até 2025, vai terminar seu contrato ganhando 280 mil. Algo que pegou vários candidatos à presidência do Santos de surpresa. Isso porque havia ficado combinado na época que os candidatos ficariam sabendo de todos os movimentos feitos pelo Orlando Rolo. Por exemplo, o Ricardo Agostinho e o Fernando Silva asseguram que não foram informados a respeito dessa prorrogação do contrato fechada pelo Orlando Rolo com o empresário do Taveira. Então, a tendência, dá para dizer que o Santos gostaria de negociar o Sabino, que o São Paulo procura um zagueiro com essas características e pode haver negócio nos próximos dias, quem sabe ainda nessa segunda-feira. São Paulo que já trouxe 6 jogadores, todos os jogadores com baixo investimento, aquele mais caro, o Orejuela, comprado por $2 milhões junto ao Cruzeiro. Os outros foram Bruno Rodrigues, empréstimo até dezembro, R$250 mil, com opção de compra. O Éder Martins, comprado de graça, ele havia rescindido seu contrato no Jiangsu Suning da China. Mesma situação do Miranda, outro que estava livre, vindo do mesmo time. Ambos foram campeões da China juntos na temporada passada. O São Paulo ainda fechou com o Benítez, empréstimo até dezembro junto ao Independente. O Benítez já está treinando com os jogadores do São Paulo, só não foi anunciado ainda porque o Vasco ainda espera por uma compensação relacionada a algum jogador como contrapeso. A ideia é que Paulinho Boia fosse, Paulinho Boia não se acertou, o Vasco pediu o Diego Costa, o São Paulo não liberou, e é possível que nos próximos dias exista um acordo em relação a algum jogador emprestado pelo São Paulo ao Vasco, e a partir daí o Benítez estaria liberado para ser apresentado. Então, só para a gente não, para recapitular, Bruno Rodrigues, Orejuela, Miranda, o Éder Martins que eu falei. Agora a contratação, ficou faltando falar a respeito do William, o volante de 34 anos de idade, estava no Toluca, chega livre do contrato, ele rescindiu o contrato no México e assinou com o São Paulo até dezembro, prorrogável por mais uma temporada, caso ele conquiste 60% das partidas, tendo jogado pelo menos 45 minutos. Esses são os primeiros reforços do São Paulo. O Sabino pode ser o próximo e eu vou trazendo novidades para vocês. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like. Para quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola, o convidado do dia, Júlio Casares, o atual presidente do São Paulo, vai conceder sua primeira entrevista exclusiva. Conto com a presença de todo mundo. Abraço, tchau, tchau.